Oi, gente, boa tarde, beleza? Seja bem-vindo ao canal F. Carvalho On Channel. É uma honra ter você me acompanhando aqui no canal. Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando agora no canal. Francisco Carvalho, neste 12 de janeiro, hoje é considerado o Dia do Empresário da Contabilidade. Vai o meu abraço a todo mundo aí desta área. Seria da nossa vida sem o pessoal, sem os profissionais da contabilidade, não é mesmo? E, gente, eu vou comentar sobre a Ford, o fechamento da fábrica da Ford pelo mundo e também aqui no Brasil. Vou falar sobre a chegada da General Motors para o Brasil, para começar atividades aqui no Brasil. Vou esclarecer que o fechamento da fábrica da Ford não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com a economia do país, e eu vou desmentir aqueles que culpam o presidente Bolsonaro pelo fechamento da fábrica. Vou falar sobre o que disse o nosso presidente Bolsonaro. Ele disse que não podemos ter mais 2 anos da esquerda pautando na Câmara, na Câmara Federal. Vou comentar sobre o que disse o nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele defende volta às aulas presenciais e diz que educação não pode parar. Vou comentar sobre uma fala do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele diz que Bolsonaro é o melhor governador do Rio Grande do Norte. Vou também comentar e analisar o que disse a Angela Merkel. Ela repudia a censura do Twitter a Trump e diz que Estados Unidos deveriam fazer como a Alemanha, em proibir que plataformas definam suas regras. E, finalmente, vou comentar o novo pedido de impeachment que os democratas formalizam contra o presidente Trump. Fica comigo até o finalzinho do vídeo, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Então, pessoal, é o seguinte: Ford fecha fábrica pelo mundo e saída de montadora do Brasil foi anunciada há 2 anos, entenda, diz aqui o Terra Brasil Notícia. A montadora Ford já havia anunciado há 12 anos que encerraria a fabricação mundial de automóveis diante da queda na demanda e da queda nos lucros da sua linha de automóveis de passageiros. Em comunicado a investidores americanos, a empresa diz que encerrará imediatamente a produção nas unidades de Camaçari e em Taubaté. O jornal está desmentindo aqueles que culpam o presidente Bolsonaro pelo fechamento da fábrica aqui no Brasil. A causa do fechamento da fábrica da Ford não é o presidente Bolsonaro, não é a economia. Apesar da pandemia, o Brasil está se superando muito bem. A economia, apesar da pandemia, tem se superado. A equipe que o presidente Bolsonaro montou na economia, Paulo Guedes e toda a equipe, tem trabalhado muito bem. E o Brasil sentiu sim, porque todos os países sentiram com esta questão, com esse problemaço dessa pandemia. Mas o Brasil tem se superado muito bem, graças a Deus por isso. A culpa do fechamento da fábrica da Ford não é do presidente da República, de jeito nenhum. Tem a ver com a própria fábrica. Já há 2 anos ela tinha anunciado o fechamento. E aqui está a nota da própria Ford, a nota completa. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo para que você possa conferir. Enquanto a Ford fecha suas fábricas aqui no Brasil, a GM vem com tudo. É o que diz o Jornal da Cidade Online. Ford fecha e GM vem com tudo para o Brasil, investimento de 10 bilhões. Na segunda-feira, dia 11, a montadora Ford anunciou o fechamento total de sua produção de veículos no Brasil. Porém, uma boa notícia chegou nesta terça-feira, 12. A General Motors, outra grande montadora, se prepara para aportar
novos investimentos e ampliar sua produção no Brasil. A GM anunciou que irá retomar em 2021 o planejamento que previa investimentos de 10 bilhões em suas fábricas no país pelos próximos 5 anos, destinados à inovação e também à produção de modelos ainda inéditos. Essa notícia é maravilhosa. A GM, General Motors, vem com tudo para o Brasil, produzir carro, em gerar riqueza e renda aqui no país, no nosso país, gerar emprego. Isto é muito bom. É providência de Deus. E ainda aqui no Jornal da Cidade Online, Bolsonaro clama: não podemos ter mais 2 anos da esquerda pautando a Câmara. Rodrigo Maia não deixa o governo trabalhar. O Rodrigo Maia impede que o presidente Bolsonaro governe. O presidente Bolsonaro manda os projetos de lei e as medidas provisórias para a Câmara e quando chega lá, Rodrigo Maia engaveta, não pauta. Isso atrasa o Brasil, atrasa o andamento do Brasil, atrasa o governo do nosso presidente, a agenda do nosso presidente não avança porque o Rodrigo Maia não deixa. Agora, graças a Deus, ele está saindo e está trabalhando muito. O Rodrigo Maia está trabalhando muito em 2 frentes de trabalho principais. Ele está trabalhando para colocar um substituto dele que siga com o projeto dele, o projeto que ele tem, os ideais dele, o projeto de poder dele. E a outra frente de trabalho do Rodrigo Maia, sabe qual é, minha gente? Ele está tirando aí, falando aos ventos contra o presidente Bolsonaro. Está provocando o presidente Bolsonaro. E a segunda frente de ação do Rodrigo Maia é que ele está falando aos ventos, está falando aí para a imprensa, está falando nas redes sociais, coisas que não têm nada a ver contra o presidente da República. Está, inclusive, falando de impeachment contra o presidente da República. Cada coisa descabida que o Maia faz, e às vezes eu tenho a impressão que ele é parente da Dilma. Acho que o Rodrigo Maia é parente da Dilma, porque ele fala cada coisa. Nessa segunda-feira, 11, ao ser questionado sobre as eleições para a sucessão de Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados, Bolsonaro declarou a sua preocupação. Não podemos ter mais 2 anos pela frente com a esquerda fazendo a pauta. Do lado de lá está o PT, que só atrapalhou a gente por 2 anos. Fizeram a pauta. Não deixaram a gente votar medidas provisórias como, por exemplo, a dos balancetes. A Globo fatura mais de 1 bilhão por ano em cima de balancetes. Precisa publicar balancetes em jornal de papel. Não pode ser nas mídias virtuais, porque o Rodrigo Maia deixou caducar isso aí para atender a Globo em mais de 1 bilhão por ano, destacou Bolsonaro. E ainda sobre candidatos à presidência da Câmara, Bolsonaro disse nada contra o candidato do outro lado. Quem é o candidato do outro lado? O candidato que o Rodrigo Maia está fabricando para colocar lá no lugar dele. Gosto dele, pessoalmente. Agora ele está lá junto com o PT, PCdoB, PSOL. Não preciso falar mais nada, declarou o presidente. Os principais candidatos à presidência da Câmara são Baleia Rossi e o Arthur Lira. O Baleia Rossi tem apoio do MDB, olha aqui, gente, MDB, PT, PSDB, PSB, DEM, PDT, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. E o candidato apoiado pelo nosso presidente é o Arthur Lira, que tem o apoio dos seguintes partidos: PP, Partido Progressista, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, PROS, PSC, Avante e Patriota. O pessoal acha que o Arthur Lira tem condições de ganhar porque ele recebeu apoio, bastante apoio nos últimos dias, inclusive o PSL, que estava rachado, uma parte dos deputados
do PSL, inclusive, estava do lado do Baleia Rossi, mas o PSL resolveu apoiar, né, em peso a candidatura do Arthur Lira. Ele recebeu bastante apoio nos últimos dias, esperamos aí que ele vença e, ganhando a presidência, que o Arthur Lira venha cumprir com a sua palavra, porque ele disse que vai pautar as medidas provisórias e PLs, né, da agenda do presidente da República. Vamos continuar orando e pedindo a Deus que se confirme aí a vitória do Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. E então, minha gente, o nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro, defende volta às aulas presenciais e diz: educação não pode parar. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, usou o Twitter nesta segunda-feira para afirmar que o Ministério da Educação e o governo federal não medirão esforços para garantir a segurança de alunos e professores na volta às aulas presenciais. Comentou e respondeu à carta aberta do Fundo das Nações Unidas para a Infância, destinada aos prefeitos eleitos de todos os municípios brasileiros. Aspas aqui para o ministro: não pouparemos esforços para garantir a segurança de estudantes e professores na volta às aulas. A educação não pode parar, e isso já é reconhecido por instituições internacionais como o Unicef. O ensino é um dever de todos e um compromisso do governo Jair Bolsonaro, declarou o professor por meio da rede social. O que eu destaco aqui nesta fala do ministro da Educação? Perfeito esta colocação dele aqui. O ensino é um dever de todos. O ministro não está usando a linguagem da Constituição, que diz que é um direito de todos. Você está entendendo, minha gente, como é um governo conservador? O governo de esquerda diz: a educação é um direito de todos. O governo conservador diz: a educação é um dever de todos. Educação não é direito. Educação é dever. O ensino é um dever de todos e um compromisso do governo Jair Bolsonaro, do governo federal. Aí sim. Está perfeita esta frase. Aí vem os comunistas, os socialistas, os progressistas. Vem a esquerda, os esquerdas, criticar. Para eles, ensino, educação é direito. Enquanto o ensino for direito, a coisa vai de mal a pior. Porque na lei de Deus, educação, ensino não é direito, é dever. Primeiro, a educação é um dever de quem estuda. É um dever das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Segundo, é um dever dos pais. Os pais têm o dever de promover a educação dos filhos. Terceiro, é um dever daqueles que fazem parcerias com os pais. E o ministro está falando justamente do governo federal, que é parceiro dos pais na educação dos filhos. O ministro está falando do Estado. O Estado é parceiro dos pais na educação dos filhos. Perfeita essa colocação aqui do ministro da Educação. Perfeita. Obrigação dos filhos de estudarem, dos pais de promoverem a educação e obrigação daqueles que se propõem ser parceiros dos pais na educação dos filhos. Nesse caso aqui ele fala o Estado, o presidente da República. A agenda de governo conservadora na educação é uma agenda de Deus. E continua o ministro: é fundamental empreender todos os esforços necessários para que as escolas de educação básica recebam no início deste ano escolar em segurança. É um momento chave que não podemos deixar passar, afirma o documento.
Aqueles que são parceiros dos pais na educação dos filhos não podem atrapalhar. O Estado não pode atrapalhar a educação dos filhos. E o que aconteceu neste ano de 2020? O parceiro dos pais na educação, que é o Estado, atrapalhou a educação dos filhos. Os nossos filhos não aprenderam este ano. Aquele que é parceiro para ajudar, para facilitar, para promover a educação, foi atrapalhar. Como sempre faz o Estado, quando é governado pela esquerda, ele não promove a educação, ele não é parceiro dos pais na educação. Pelo contrário, ele assume para si a prerrogativa de ser o patrono da educação e não educa os filhos. O Estado não educa. No sentido mais pleno da palavra, o Estado, quando é governado pela esquerda, o Estado que é de esquerda, ele não educa. Mas a esquerda faz isso justamente para não educar e deixar os filhos burros, imbecis. O Estado não pode ser o responsável primeiro pela educação. O responsável primeiro são os pais. O Estado, o governo federal, o governo dos estados, os municípios, o governo de um modo geral é apenas parceiro dos pais na educação dos filhos. Isso está muito bem claro aqui nas colocações do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Esta palavra aqui do ministro da Educação é fundamental em empreender todos os esforços necessários para que as escolas de educação básica reabram no início deste ano escolar em segurança. É isso mesmo, as aulas precisam voltar. E o Estado não pode ser o dono, o pai, aquele que arroga para si o responsável para educar os filhos. Não, os responsáveis primeiro são os pais. O Estado é apenas parceiro. O governo federal, o governo dos estados, os municípios são apenas parceiros na educação dos filhos. É assim que tem que ser. É assim que é um Estado conservador. É assim que é um governo conservador. Outra coisa boa que aconteceu, minha gente, foi o que disse Fábio Faria. Fábio Faria é o ministro das comunicações do presidente Bolsonaro. Ele disse: Bolsonaro é o melhor governador do Rio Grande do Norte. Olha só. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta segunda-feira, em Natal, que o presidente Bolsonaro, sem partido, claro, é o melhor governador do Rio Grande do Norte. A declaração foi feita durante solenidade de entrega de trecho de restauração da região do Gancho de Igapó, na zona norte da capital. Obra que vai facilitar acesso aos municípios de Ceará-Mirim e São Gonçalo do Amarante. Mas eu quero aqui me deter mesmo nesta colocação do Fábio Faria, que o governo federal Bolsonaro é o melhor governo do Rio Grande do Norte, é o melhor governador do Rio Grande do Norte. A governadora desse estado, a Fátima Bezerra, petista, está acabando com o estado. Não deixa o estado desenvolver, mantém o povo no cabresto, mantém o povo com migalhas. Esse é o governo de esquerda, o governo de PT, que não produz bem-estar, autonomia para a população, autonomia financeira, progresso. Feliz demais essa colocação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, dizendo que o presidente Bolsonaro é o melhor presidente do Rio Grande do Norte. Gente, chegando aqui no final do vídeo, Merkel repudia a censura do Twitter a Trump e diz que Estados Unidos deveriam fazer como a Alemanha em proibir que plataformas definam suas regras. Angela Merkel foi uma das líderes na Europa que criticou duramente a decisão do Twitter de banir o republicano Donald Trump da plataforma. Para a chanceler alemã, as medidas contra Trump trata-se de uma problemática do direito fundamental à liberdade de expressão. Líderes na Europa criticaram esta atitude do Twitter, do Facebook, em censurarem o presidente americano Donald Trump,
vergonhosa censura. Uma coisa dessa não pode acontecer. Enquanto na Europa, Angela Merkel e outros líderes criticam Twitter e Facebook por censurarem o presidente americano Donald Trump, lá nos Estados Unidos, os democratas estão formalizando novo pedido de impeachment contra Trump. A resolução de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi introduzida formalmente nesta segunda-feira, 11, durante uma breve sessão do Congresso. Sabe o que eles querem? A esquerda americana está fazendo de tudo para amarrar o Donald Trump para que depois do dia 20 ele não possa fazer mais nada. Fique imobilizado. O Congresso americano, os democratas, querem neutralizar o Donald Trump. Com o impeachment, ele ficaria impossibilitado de fazer qualquer coisa. E, por outro lado, os donos das redes sociais estão amarrando os dedos e a língua do Donald Trump. Ele está sendo imobilizado de todas as formas nos Estados Unidos pela esquerda. Minha gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha para ajudar o canal. Comenta e compartilha aí com todo mundo das suas redes sociais. Valeu, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Muita fé, muita esperança em Deus, porque no final tudo dá certo. Porque no final o bem sempre vence.